Esse órgão, ele dá treinamento, principalmente na área rural, faz pesquisas, estatística. Então, a Fundacentro, cerca de 64% das operações de risco está na agricultura. Então, estão ligadas à atividade de colheita e tratos culturais, que é o preparo do solo, onde se registram 56% de acidente. Então, o índice é grande porque são pessoas que realmente não têm um certo conhecimento e já vêm de pai para filho. Então, muitos cortadores de cana, já quando criança, quando não existia a lei, que eles já acompanhavam seus pais, seus avós, e não usavam EPI, e sempre produziram, acham que não se acidentaram, se houve algum corte, foi bobo, e aí é difícil conscientizar esses trabalhadores a usar o equipamento de proteção individual. E os acidentes estão sempre constantes, a nível também de ter muitos empregadores que é necessário punições, fiscalizações do Ministério do Trabalho, para que saiba que o equipamento de proteção, principalmente em grande produtividade, como a área rural, uma luva não chega nem a 15 dias. Então, o custo é alto e tem certos empregadores que não querem investir. Então, realmente, usar EPI é um custo-benefício. No futuro, ele vai ver o lucro que ele está tendo, porque a redução de acidente, claro que vai trazer benefícios, tanto para o trabalhador como para o empregador. E as pessoas que recebem o nome de boia fria vivem ou viveram no campo, quase sempre tiveram poucos anos de estudo e não possuem qualificação profissional. Então, claro, pessoal, que a necessidade chega a tanto. Então, aqui nós estamos vendo o perfil desses trabalhadores rurais, área de vivência, onde eles estão aqui no momento de descanso, eles fazem umas cabanazinhas como índio, se protegendo do raio solar. E a gente percebe no perfil desses trabalhadores o cansaço, tá? E o perfil realmente, a sua forma física, o seu visual, você vê pessoas cansadas, com aparência de velho, mas se você procurar saber a idade, eles estão com menos da metade do que parece. Muitas dessas pessoas são analfabetas, como falamos, semi-analfabetas, que se sujeitam ao trabalho no campo em diversas culturas, quase sempre em período de colheita, geralmente em baixas condições de trabalho e salarial. Então, tudo isso a partir do momento que existe a produção. Então, a produção gera tudo isso. Então, trabalhar com produtividade. Então, enquanto eles estão vendo, em relação ao cultivo de cana, a cana em pé, eles não param, eles prosseguem, pensando na produtividade em relação ao número de canas que vão cortar. Então, a maioria dos trabalhadores, cerca de 58%, chegaram a estudar até a 4ª série do 1º grau. E o interessante é que 80% desses trabalhadores rurais, eles são de cor negra. Alguma pergunta, Tati? Temos sim, aqui do Paulo Recife, o aluno Josinaldo. Quando um trabalhador está fazendo a colheita da cana e é picado por animais peçonhentos, qual o procedimento? Qual o nome desse? Josinaldo. Oi, Josinaldo. Eu, quando entrei na agroindústria canavieira, eu imaginava assim, que eu tenho pavor de cobra, eu detesto cobra. Então, eu, para que andasse no campo, eu só olhava, mas é interessante, é raro você encontrar cobras, isso no período que eles estão trabalhando com cana queimada, claro. Até porque aquela área, ela utilizou vários produtos químicos, não vou dizer a você que não existe, existe. Mas em relação ao trabalhador ser picado por cobra, é caso para se dizer que num ano, 1 ou 2 pessoas. Por quê? Eles utilizam aquela perneira, como você viu, eles utilizam roupas de manga e é difícil, até porque a maioria do corte de cana aqui no Nordeste é com cana queimada, mas assim mesmo no corte de cana verde, que também é para semente, é raro a nível de eles estarem com o EPI.
Agora do Polo Escada, do aluno Fernando. Quais são os requisitos para ser um aplicador de herbicida e quais os EPIs necessários para a aplicação? Qual o nome da pessoa? É o Fernando. Fernando, uma boa pergunta. Então, o primeiro passo, o trabalhador que vai trabalhar com aplicação de herbicida, no normal, existe várias agroindústrias canavieiras que eles recebem a insalubridade. Já tem outras que não dá essa condição porque realmente faz a segurança do trabalho correta. Não quero dizer que outra empresa não faça, mas aí já existe o adicional dessa insalubridade e muitas vezes se eles foram excluir esse adicional pode haver um movimento e o empregador dá a preferência da insalubridade. Mas em relação aos EPIs, em primeiro plano eles têm que passar por um curso de 20 horas com profissionais habilitados. Tá? É necessário que o aplicador de herbicida na NR31 hoje é obrigado que o trabalhador ele seja alfabetizado, ele saiba ler, ele tenha conscientização sobre o produto químico, qual o produto químico, o que aquele produto químico pode trazer de consequência à doença do trabalho, à doença profissionais, à intoxicação, porque tem certos produtos de agrotóxicos que ele, ao contaminar o trabalhador, chega o momento de passar 12 a 10 anos para usar medicamento e limpar todo aquele sangue, no caso, desintoxicar. E é necessário que o trabalhador ele passe pelo treinamento de 20 horas. Ultimamente está sendo realizado pelo Senar, autorizado, feito pelo Senar, e o trabalhador ele só pode exercer a sua atividade depois que está treinado, conscientizado, conhecer qual o produto que vai aplicar, o risco daquele produto e os equipamentos, eles têm que usar uma roupa interna, no caso, eles utilizam no normal um macacão de algodão e uma calça de plástico, no caso ele é impermeável, com mangas também, roupas de manga, o chapéu árabe, máscara e o protetor respiratório. Mais alguma pergunta? Só um minuto. Temos aqui do Polo Recife, aluno Jean. Ele pede para falar um pouco sobre aquicultura. Ah, tá. E outra pergunta boa, além de ser engenheira de segurança do trabalho, eu sou engenheira de pesca e trabalhei na carcinicultura, criação de camarão. Então, um pouquinho da segurança do trabalho na carcinicultura é tão interessante porque o camarão, tá, em relação à carcinicultura, que é o que nós utilizamos mais aqui no Nordeste. Então, um profissional na área de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho como vocês, queridos alunos, a probabilidade de trabalhar na agroindústria pode ser na parte de carcinicultura, como em Barra de Seriaém, existem várias carcinicultura, na área de Itapissuma, então aqui no Nordeste, por ser uma área litorânea. E o profissional na área da carcinicultura em segurança do trabalho, né? Todas as áreas, ela tem seus riscos. Então, apesar de que o trabalhador ele vai trabalhar com a carcinicultura, é necessário a preparação do solo, no caso dos viveiros, tanto para a criação de peixe como camarão. E aquele processo é utilizado produtos químicos, é necessário o EPI adequado. Então, a maioria desses viveiros, eles já foram projetados e foram instalados em estuário, em mangues. Foi desmatado aqueles mangues e o solo eles têm muito estoco. É necessário que o trabalhador rural ele use a sua botina de PVC, mesmo que quando ele entrar no viveiro, quando tiver a um nível de água, vai encharcar de água, mas o importante é proteger os seus pés. Existe também, utiliza muito cloro, porque a partir daqueles viveiros, quando é feita a despesca, tem que se eliminar todos aqueles predadores, porque eles entram na água, os óvulos de outras espécies, e se eles forem cultivados junto com a espécie, ou peixe ou camarão, com certeza aqueles predadores vão se alimentar naquela água onde é colocado todos os fertilizantes,
tá? E aí vai haver o canibalismo, tá? Um vai comer o outro e o produtor, quando ele for procurar a sua produção, não existe porquê. Houve aquele canibalismo, que o animal comeu o outro. Mas a nível de evitar, se coloca cloros. Então, de acordo com o hectare daquele viveiro, e quando é despescado, é formado piscinas, tá, de água, e ali é colocado cloro.